E aí, amiguinhos, como é que vocês estão? Bom, para quem não me conhece, eu sou a tia Amanda e o mês de outubro é o mês de quem? De quem? É o mês das crianças. E para iniciar esse mês das crianças, que é o mês de outubro, nós vamos começar com uma criança que foi muito legal, uma menina maravilhosa. Se você quer saber um pouco mais dessa história, vem com a gente. E a história de hoje é sobre Naamã. Naamã? E aí, criançada, vocês conhecem alguém com esse nome? Eu conheço Lohan, Luan, agora Naamã, nunca ouvi. Naamã, apesar de ser muito corajoso, de já ter ganhado várias batalhas, ele era um homem que tinha uma doença. E que doença era essa, tia Amanda? Calma, que eu já vou explicar. Naamã, ele tinha uma doença chamada lepra. Uma doença sem cura. E que naquela época não tinha nem remédio para ajudar. Então, as pessoas, elas morriam dessa doença. E outra coisa, lepra era uma doença contagiosa. Era não, né? Ainda é. Lepra é uma doença contagiosa. E o que é contagiosa? Contagiosa é uma doença que, se você ficar próximo, você também pega. Ou seja, ele tinha que ficar afastado de todos. A lepra é uma doença que dá muitas feridas no corpo das pessoas. E coça, e machuca. Deve ser muito ruim, né? Mas, tia Amanda, se ele tinha lepra, que era uma doença contagiosa, que passava para as outras pessoas, por que ele continuava trabalhando e ficava lá na casa dele com a família dele? Jovens, ele ficava lá na casa dele e continuava trabalhando porque ele era uma pessoa muito importante para o reino. Por conta dele, várias batalhas foram vencidas. Então, ele continuava trabalhando, mesmo tendo lepra. Durante uma das guerras lá em Samaria, Naamã capturou uma menina, uma criança, que é essa que a gente vai ouvir agora na nossa história. Naamã separou a menina dos pais e levou para a casa dele para poder ela fazer companhia à esposa dele. Agora eu fico pensando aqui, imagina só você, uma criança, ter que sair de perto do seu pai e da sua mãe e ainda ter que trabalhar. Deve ser muito triste. Eu fico imaginando aqui como essa menina ficou. Não deve ter sido nada legal. E essa menininha foi levada para essa casa e lá virou empregada da esposa de Naamã. E ela começou a reparar que a esposa de Naamã, ela estava muito triste e vivia chorando, porque o esposo dela estava doente e não conseguia se curar, porque aquela doença não tinha remédio e nem cura. Num certo dia, a esposa de Naamã e aquela menina estavam conversando. E aquela menina muito esperta e que era temente a Deus, lembrou-se que havia um profeta que poderia curar Naamã. E comentou isso com a esposa de Naamã. A esposa de Naamã, mais do que depressa, foi até Naamã e falou para ele: olha, a nossa empregada disse que ela conhece um cara lá em Israel que pode te curar. Então Naamã, mais que depressa, foi até o rei pedir permissão para ir até Israel. E o rei permitiu que ele fosse até Israel para poder ser curado, porque Naamã era muito importante para o rei. E o rei liberou não só Naamã, mas também outros homens para acompanhar Naamã. E aí eles foram até o encontro desse profeta, que tia Amanda acabou esquecendo de falar o nome. O nome dele era Eliseu. E aí Naamã e os homens que o rei liberou foram ao encontro de Eliseu. Eles acharam que, chegando lá, Eliseu ia colocar a mão sobre Naamã e Naamã ia ficar curado. Coitado. Só que Eliseu não foi nem atendê-lo.
pediu para que uma pessoa, um mensageiro, fosse entregar a mensagem e falou: olha só, seu Naamã, você vai lá no rio, dá uns mergulhos lá, 7 na verdade, 7 mergulhos, e vai ficar tudo bem com o senhor. Naamã ficou muito bravo. Primeiro, porque o Rio Jordão era poluído, um rio todo sujo, cheio de coisas sujas. E porque, poxa, Eliseu não foi nem falar com ele, mandou um mensageiro. Ele ficou se sentindo Zé Ninguém. Peraí, né? Naamã ficou tão bravo, mas tão bravo, mas tão bravo que ele falou: quer saber? Eu vou embora. Esse cara não veio nem aqui fora falar comigo. Que falta de consideração. Ele não sabe quem eu sou, que eu sou um cara muito importante para o reino. Ah, peraí, eu vou embora. Só que aí, os homens que estavam com Naamã falaram: Senhor, o senhor já está com lepra. Já está com uma doença que não tem cura, que passa para as outras pessoas que se encostarem em você. A gente já veio até aqui. O que custa o senhor ir lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Vai que funciona. Naamã falou tudo isso porque Naamã não acreditava em Deus. Mas aí ele já estava lá mesmo, né? Já estava com a doença mesmo, né? Falou: então tá bom, então eu vou. Só que para isso eu vou colocar uma roupa especial. Então, pera, tem que me preparar para mergulhar, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe... Coloquei minha roupa adequada para contar essa parte da história. Amigos, então Naamã foi até aquele rio e deu o seu primeiro mergulho. E nada aconteceu. E aí, Naamã mergulhou mais uma vez. Só que ele foi ficando triste. Sabe por quê? Porque, poxa, ele estava lá naquela água suja e nada estava acontecendo. E as pessoas do lado de fora estavam falando para ele: vai lá, Naamã, mergulha, vai mais uma vez. E aí ele foi pela terceira vez. E também nada aconteceu. E foi pela quarta vez. E nada aconteceu. E pela quinta. E pela sexta. E aí, na 7ª vez, vocês já sabem o que aconteceu, né? Mas mesmo assim eu vou contar. Naamã mergulhou e saiu curado daquela água. Deus é muito mara, né? Crianças, vocês perceberam que por conta daquela criança que tinha sido afastada de seus pais, que talvez teria todos os motivos para ficar muito triste, mas que mesmo assim amou o próximo e falou para Naamã que tinha um profeta que poderia curá-lo em nome de Deus, que ele foi curado? Isso é muito legal, né? Bom, eu espero que você aí também esteja sendo uma criança segundo Deus gostaria que nós fôssemos. Aquela criança evangelizou a esposa de Naamã. Que nós sejamos assim também. Pessoas que levem o amor de Deus para as outras pessoas também. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado da história de hoje e que estejam conosco nas próximas histórias. A partir de agora, teremos uma surpresinha. Eu e as outras tias estaremos entregando uma surpresa para vocês. São trabalhos para vocês fazerem aí na casa de vocês e se sentirem mais pertinhos de nós nesse momento tão chato, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!